Bem, segunda parte, segundo bloco, você que não assistiu o primeiro bloco, que passou na Band, também está aqui no YouTube, e está começando a assistir pelo segundo bloco, só no YouTube, você pode, não vai repetir lá mais. Se não viu na Band, lá não vai ver de novo, só se houver alguma reprise e tudinho, mas você pode começar pelo primeiro bloco. Dá uma pausa nesse aqui, volta pelo primeiro bloco, porque nós estamos entrevistando o doutor Alexandre Reis de Carvalho, o doutor João Vitor Ferreira Moreira Serra, um procurador e o outro assessor do Ministério Público Militar do Maranhão. E não deixe de acompanhar o programa, pelo Instagram também, que a gente coloca lá no Instagram do Saudações, lá eu e Ted Anderson, @programa Saudações, uma hora comigo, uma hora com o Ted Anderson, outra hora com o Adelmano Benigno. E também lá na Band, tá bom? Não deixe de assistir, está no site da Band, tudinho, na plataforma da Band TV São Luís do Maranhão. Pois bem, a gente vai continuar. Eu quero só mandar um alô para os estudantes de Direito que têm mandado mensagem, querendo a participação, renovando a participação. Era tanto do Vitor, como participou outro dia, do Armando Cerejo, dos criminalistas Armando Cerejo. Foi Ana Carolina e o Adelmano, isso, né? Adelmano tiveram aqui. Foi. Na verdade, foi ontem. Eles apareceram ontem, sábado. Foi. Participaram, ela que é da área penal, da estrutura penal do Poder Judiciário do Maranhão. E foi um programa maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Só a garotada. Rapaz, a garotada está matando a pau. E também, Aldenor Rebouças, participamos daquela parte do programa que, inclusive, pessoas em outro estado participam aqui. Então, você não perca. Só mandando um grande abraço para os estudantes de Direito, nós vamos trazer aqui novamente, nós vamos trazer esses criminalistas que abordaram a primeira parte do programa naquele dia a respeito de inquérito. Sem inquérito, fica feia a coisa na hora do Tribunal do Júri. A importância do inquérito para o Tribunal do Júri. Doutor Vitor, continue com o seminário. Pronto. Que vai acontecer. Então, vou tornar só a cumprimentar. Com você. Só a cumprimentar todos os amigos que continuam acompanhando a gente. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, doutora Rebeca e o futuro doutor Roberto também está ali. Então, né? vou continuar aqui saudando os nossos amigos que agora nos acompanham no YouTube, o canal Programa Saudações, doutor Moreira Serra, meu pai, doutor Alexandre, nosso procurador, meu chefe, perguntei se podia chamá-lo assim, essa família querida que já saudei também. E continuando o que a gente vinha falando sobre o seminário que a Procuradoria de Justiça Militar em São Luís está proporcionando agora nessa quinta-feira, junto com a Procuradoria-Geral de Justiça, tem alguns aspectos que eu queria trazer em específico sobre o seminário. O senhor mencionou o aspecto temático, técnico, que é fundamental. E, assim, algo que a gente já pontuou no programa hoje a respeito do sistema de justiça militar, que ele não é um sistema de justiça de militares ou dos militares, ele é muito por conta da temática, mas para o estudante de direito, para o operador do direito que nos assiste, se trata de um nicho específico e com uma área de possibilidades enorme, um rumo de possibilidades enorme. Tanto para aqueles que sonham com o concurso público, e aí hoje, esse ano mesmo, a gente deve ter concurso para o Ministério Público da União, possivelmente a lotação do Ministério Público Militar. Temos o do STM, que é completamente específico para técnico e analista, que deve acontecer esse ano, e das carreiras de membro, tanto do Ministério Público Militar quanto da Justiça Militar da União. E, além disso, nós temos talvez o maior público, mas menos falado da Justiça Militar, que é a Justiça Militar Estadual. Então, tudo isso que a gente tem conversado sobre o Ministério Público Militar se replica na esfera estadual, com a diferença. Nós, enquanto MPM, somos um ramo do Ministério Público da União. Os Ministérios Públicos dos Estados, isso por força da Constituição Federal, eles têm promotorias de justiça militar, e aqui vou fazer algo que o doutor Alexandre com certeza faria, que é mandar o nosso abraço e a nossa saudação para o professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, que já esteve aqui na bancada com a gente, para o doutor Clodomir, que são os dois promotores que labutam na Justiça Militar Estadual, doutor Nelson Moraes Rego, que é
o juiz auditor, e a estrutura de gabinetes. Bruno, Rosana, pessoas muito queridas e muito caras para a gente ali na nossa Procuradoria de Justiça Militar. Então, é um nicho muito específico, com uma área de atuação muito vultuosa. Então, só policiais militares do Maranhão, pela última conta que me lembro, nós tínhamos 12 mil, 10 mil. Uhum. Então, assim, são 10 mil potenciais necessitados tanto da atuação do Ministério Público quanto do Judiciário e da advocacia. Aqui, ao nosso lado, o doutor Moreira, que é advogado há uma boa cota, né? Então, e da advocacia principalmente. E carecem de mão de obra especializada. Mão de obra especializada. Por quê? Porque nós não temos nas graduações, e isso não é exclusividade das nossas universidades aqui no Maranhão, infelizmente isso é uma regra, não temos aqui oportunidade de capacitação na área do direito militar. Que eu vou até brincar e puxar a sardinha para o meu lado, que é o que a Procuradoria de Justiça Militar, junto com a PGJ, estão oferecendo de maneira gratuita. Uhum. Capacitação na área do direito militar. Mas se carecem dessa mão de obra, imagino que o senhor, tanto com os 19 anos de Força Aérea Brasileira que o senhor teve, quanto com os quase 20 anos agora de Ministério Público Militar, por vezes o senhor pôde perceber do outro lado, quer no militar buscando ajuda, quer nessa prestação jurisdicional, porque aqui a gente não fala do Ministério Público enquanto parte. Uhum. A gente fala do Ministério Público enquanto fiscal da lei, enquanto fiscal da ordem jurídica. Então, tenho certeza que, infelizmente, o senhor se deparou com algumas ocasiões onde o senhor viu que faltou uma atenção maior para a área, para aquilo que o senhor falou, para um dispositivo específico do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar. Então, não é uma visão minha, certo, doutor Alexandre? O senhor, não sei se o senhor compartilha dessa visão. Sim. Muito boas observações. Esse seminário, como nós tivemos a oportunidade de anunciar, a motivação dele é comemorar o primeiro ano de funcionamento presencial do Ministério Público Militar aqui no estado do Maranhão. Ontem, dia 4 de maio, nós comemoramos a inauguração da sede da Procuradoria da Justiça Militar em São Luís, com atribuição em todo o estado do Maranhão. Que então, funciona ali no Calhau, né? Exatamente. Funciona ali no Calhau, de frente para a praia, uma área muito bonita. Uma área muito bonita. São Luís é muito privilegiado de belezas naturais e a nossa sede é um lugar privilegiado também. Eu vou falar da nossa sede antes de responder a pergunta do Vitor sobre o que a Procuradoria da Justiça Militar e o Ministério Público Militar, estando presente fisicamente aqui, podem proporcionar de benefícios e de serviços para a sociedade. Nós não temos uma sede própria e nós não precisamos ter esse custo, ter essa despesa. Com o evento da pandemia e com a consolidação do teletrabalho em todas as atividades, sejam privadas, sejam grandes empresas, microempresas, profissionais liberais e o serviço público também. A quantidade de pessoas que hoje fazem o seu trabalho a partir do seu lar é muito grande e não é uma tendência, é algo que veio para ficar. Na pandemia funcionou e hoje continua funcionando em sistema de rodízio, em sistema de autorização, com uma parcialidade. O fato é que a maioria dos locais de trabalho ficaram com espaços disponíveis, espaços não ocupados, ociosos. E o Ministério Público Militar hoje ocupa na Procuradoria Regional do Trabalho um espaço que antes da pandemia já estava disponível, era uma reserva técnica que eles tinham e que agora se consolidou, não vamos usar nos próximos anos. Então, a pandemia trouxe para o âmbito do Ministério Público da União, que é composto de 4 ramos, o Ministério Público Federal, do Trabalho, o Ministério Público Militar e o do Distrito Federal, a possibilidade de se unirem duas procuradorias numa única instalação e se dividir as despesas daquele local. Então, hoje o Ministério Público Militar é inquilino da Procuradoria Regional do Trabalho, na 16ª região. Ocupamos um espaço que era uma reserva técnica, que não era utilizada, e ajudamos na despesa e recebemos os serviços que já estavam disponíveis para lá, de segurança, de serviços gerais, de Copa. E isso tem sido uma tendência nacional. O Ministério Público Militar irá inaugurar uma sede própria na cidade do Rio de Janeiro daqui a 2 anos.
E essa sede também já se mostra que tinha uma projeção de crescimento. Olha, nos próximos 10 anos não vai ocupar tudo aquilo, vai ficar com 30% ocioso. Alguém quer dividir essa conta? O Ministério Público do Trabalho falou, eu estou precisando, no centro do Rio de Janeiro, reunir várias procuradorias temáticas que estavam em prédios separados num único lugar. Então, no Rio de Janeiro, o Ministério Público Militar será o anfitrião, será o hospedeiro. Aqui é o Ministério Público do Exato, Trabalho. então isso está sendo muito bacana. Em Brasília também isso é está acontecendo importante. isso, em outros lugares. Então, voltando a falar da presença física do Ministério Público Militar aqui, além de termos possibilidade de novos postos de trabalho numa área do direito que, para os profissionais atuarem ou teriam que representar os seus clientes do Maranhão pessoalmente na Procuradoria e na Auditoria em Belém. Hoje eles podem conversar com o Ministério Público presencialmente aqui, não precisam se deslocar até lá ou fazer uma ligação telefônica ou uma videochamada. Isso, para o advogado, é sempre bastante interessante. Poder ter uma conversa pessoal, direta com o Ministério Público ou com o juiz nas causas que já estão judicializadas. Postos de trabalho como assessor-chefe, técnicos administrativos, estagiários, residentes. Nós estamos hoje com 5 funcionários. Um de carreira, que veio removido de Brasília para cá, é do Maranhão. Ele não conseguia vir para cá porque não tinha Ministério Público Militar no Maranhão. Abriu um cargo esse ano e ele conseguiu ser removido. Então, está feliz por estar realizando um sonho de trabalhar no Maranhão. E, além dessas questões de poder ter novos trabalhos, os militares, os nossos jurisdicionados e também os civis que eventualmente venham a ser investigados em inquéritos policiais militares podem se dirigir diretamente ao Ministério Público Militar para tratar das suas demandas, das suas questões. Então, são essas vantagens. E na parte acadêmica, ficou mais fácil poder ter uma cadeira, uma disciplina de direito militar nas diversas faculdades, ou se pensar num curso de pós-graduação em direito militar, sem que o professor tenha o custo de se deslocar até aqui, eu tenho que fazer as suas aulas via EAD, via remota. Então, o ganho para a sociedade, de um modo geral, é expressivo, e para a prestação jurisdicional do Estado também ficou mais efetiva. Você conhece os problemas na sua origem, na sua realidade socioeconômica, laboral, e permite que o Estado possa ter uma consciência completa, integral da situação e poder prestar um direito, prestar a sua atividade jurisdicional de uma forma mais efetiva, de uma forma mais social também, Dr. Moreira Serra. Eu queria... Ainda tem mais alguma coisa para a gente tratar eu só queria fazer seminário? Então, continua. Não sobre o seminário em específico, mas o doutor Alexandre, no primeiro bloco, ele deu a deixa de algo que a gente já tinha pensado em trazer só para o nosso público do YouTube, só para quem está nos acompanhando até agora, e que casa com isso que o senhor acabou de falar, que é com relação ao quê? Comecei minhas palavras dizendo que o Ministério Público presente é acesso à justiça. Sim. E o senhor falou sobre a possibilidade daqueles que precisam socorrer ao Ministério Público Militar, quer vítimas, quer investigados, quer qualquer coisa do tipo, que precisam, ainda que de uma orientação, ainda que sequer seja a tutela nossa, mas que precisam de uma orientação do poder público. Que eles tenham para onde se dirigir, tenham um endereço físico, um rosto para olhar e dizer assim, olha, o melhor modo de se fazer, talvez o caminho certo, ou ainda que seja só para ouvir. Isso reflete em dados. Isso reflete em dados bem interessantes. Não sei se tem alguma perspectiva quanto a isso. Se o doutor Reis for me chamar a atenção depois, vou fazer isso sabendo que foi pelo bem comum. Eu posso te legitimar para ter essa fala que você está ensaiando, Vitor. O Ministério Público, ele é público. Então, o Ministério deve ser público. Todos os dados que nós produzimos, eles não são dados para o nosso uso exclusivo. São dados que a sociedade tem que acessar, para ela conhecer aonde o dinheiro que é investido no orçamento do Ministério Público tem sido usado, tem sido gasto. Então, o número de atendimentos públicos que nós temos é um dado
que tem que ser público, tem que estar disponível para toda a sociedade, a hora que quiser consultar, poder consultar. Quantas denúncias foram feitas, quantos arquivamentos, diligências, etc. O Ministério Público tem que ter esse adjetivo para ser praticado e não só para ser uma locução nominal. Então, os dados que nós temos lá, eles são públicos, Vitor. Podemos compartilhar com os nossos ouvintes aqui para que eles saibam que em um ano o quanto já foi feito e o quanto ainda pode se fazer. O primeiro ano é sempre aquele de romper a inércia. São dados que ainda são acanhados, né? Embora tenham surpreendido, mas a tendência é que eles sejam um crescimento exponencial e não um crescimento linear. Então, mais legitimado... Vou só apresentar os dados aqui, doutor. Mais legitimado do que nunca. Então, como o doutor Rezinha falando, são dados públicos que a gente precisa apresentar por sermos Ministério Público. Então, nesse espaço de um ano da instalação da nossa Procuradoria, que 5 meses, 4 meses aproximadamente, antes de ter a atuação presencial aqui com o compartilhamento de sede junto ao Ministério Público do Trabalho, ficamos com o doutor Fabiano Matos de Mello, promotor de Justiça Militar, lotado em São Luís, mas em razão da ausência de espaço físico, atuando em Belém, nós tivemos um crescimento de, hoje, mensurei hoje pela manhã, 550% em relatos de fato, em relatos de conduta, e isso só relatos escritos, sequer estou contando os atendimentos, mas 550% dos relatos de fato que possam tipificar crime militar. E relatos de toda a natureza, de militares da ativa, da reserva, de ex-militares, de civis, de pessoas que sequer sabiam para onde ir, que buscaram outras instituições públicas, e isso falo com o coração entristecido, que buscaram outras instituições públicas, encontraram portas fechadas e alguém disse, olha, em determinado lugar me estendeu a mão. E esse lugar era o Ministério Público Militar, era a nossa Procuradoria. Então, às vezes, só para prestar essa assistência jurisdicional, sem assessoria, sem nada do tipo, mas de esse acolhimento jurisdicional e judiciário à sociedade maranhense. Então, um aumento de mais de 550% no espaço de um ano. Esse é o ganho em números que a sociedade maranhense tem até hoje com a presença do Ministério Público Militar. E que eu concordo que ele é exponencial. A tendência é que ele aumente cada vez mais. Eu vou fazer uma provocação. Eu queria muito mais assistir o programa. Eu tinha até pedido para ficar fora ali, para ficar do lado da doutora Rebeca e do Robertinho, para assistir o programa. Mas aí você me convidou e eu vou fazer uma provocação. Nós, advogados, temos uma carência muito grande de, depois que começamos a exercer a profissão, na questão do aprendizado. Da academia. Então, nós temos a Academia de Letras Jurídica daquilo, a Academia de Letras Jurídica Ludovicense, Vianense, daquilo, mas a gente não tem curso. E aqui eu vou fazer uma provocação ao Ministério Público Militar. Eu não sei se pode, e no caso a Procuradoria, me perdoa, vou só fazer aqui. Então, nós temos no Ministério Público Estadual a Escola Superior da Magistratura. Perfeito. Do Ministério Público. Eu fui assessor no Ministério Público um bom tempo da doutora Fátima Travassos, 4 anos, procuradora-geral, e ela fez um trabalho muito, muito fantástico, tanto na ANPEM como na Procuradoria-Geral. Temos hoje o doutor Eduardo Nicolau. Temos a Escola Superior da Magistratura, que é a ISMAN, né? Que isso, é até a doutora Sônia Amaral, desembargadora Sônia Amaral, que preside hoje. Tá com o presidente. E temos a Escola Superior da Advocacia também, a ESA. Vamos ver se a gente faz uns cursos com o senhor, com sua equipe, para dar uns cursos de direito, até a própria doutora Rebeca, tanto informais, só para nos reunir, para levar os advogados que atuam na área, que pega o professor doutor Moraes Rego, doutor Nelson Moraes Rego, meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, professor Paulo, para a gente fazer esses cursos, reúne lá na Procuradoria, algum outro lugar, para que a gente discuta com vocês essa questão do direito, porque é mais um ramo de trabalho, é mais uma área de trabalho do advogado maranhense ou do advogado que vem de fora. Está aí o pedido. Então, já fica aqui colocado. Vamos falar do livro, rapidamente? Vamos.
Vamos falar do livro, falamos do seminário Direito Processual Penal Militar. Vamos falar do homem, do professor. O que o senhor vê hoje em São Luís? Que nós, da advocacia, nós, advogados, nós, membros de outras instituições, Ministério Público, Poder Judiciário Estadual, nós hoje podemos andar, caminhar ao lado do Ministério Público Militar. Eu vi a história, uma história muito bonita, eu não conhecia. E a história das guerras, a história do homem em conflito consigo mesmo e os outros nacionais, ele de um lado e os outros do outro, são histórias muito bonitas e muito tristes, porque de guerra não se tira nada de boa, a não ser a paz quando a guerra acaba. E muitas das vezes é muito efêmera. Mas a gente tem dentro de todos esses capítulos terríveis da humanidade, nós temos o Tribunal de Nuremberg, que teve uma atuação muito grande, tanto de um promotor americano, que foi quem trabalhou muito para que se instalasse, quanto do advogado judeu, que ajudou a instalar, inclusive, o Tribunal Penal Militar, o Tribunal Penal Internacional. Por isso eu pergunto ao amigo, como que a gente pode caminhar junto nisso para que esse ramo do direito, para que essa vertente, Ministério Público Militar, advocacia penal militar, advocacia processual penal, a gente possa trabalhar junto, não era uma hora da gente procurar as instituições para o Ministério Público, viu, João Vitor? O senhor, professor, se mostrar para que a gente também vá lá para dentro, aprender com vocês, para que os advogados tenham também uma nova área de atuação especializada, porque advogado tem em todo lugar, advogado que nem formiga. Ele está andando assim, um vai no rastro junto. É possível isso? É possível e necessário. Eu vou dar um testemunho. Assim que eu passei no concurso, comecei minha carreira de promotor, eu tinha uma visão da atuação do Ministério Público, do promotor, como aquela pessoa que tinha que ser muito eloquente, tinha que ter uma postura fidalga, uma coisa assim mais romantizada, que a gente assiste em filmes ou vê na televisão, em grandes casos que são de repercussão nacional. E a minha esposa estava terminando de se formar, se formou, passou na ordem dos advogados, aí nessa época eu havia começado a carreira em Bagé, ficamos lá quase 2 anos, fomos para Curitiba e a minha esposa começou a sua carreira de advogada. Começou sendo advogada da ativa, como a maioria das pessoas que não tem nenhum familiar que seja advogado, não tenha nenhum amigo que já tenha um escritório que abram as portas. Então a minha esposa começou a fazer a sua clientela por meio da advocacia da ativa. Ela ia nas diversas varas da Justiça do Estado do Paraná, deixava o seu currículo, se oferecia, e aí foi começando a pegar experiência e também construir sua clientela. E ao longo dos anos ela começou a compartilhar comigo em casa das agruras de ser advogado. Porque muitas vezes aqueles que não convivem com a advocacia têm aquela visão dos advogados bem-sucedidos como se a vida fosse grandes causas, grandes honorários, etc. E isso também é uma realidade, mas não é só isso. A vida do advogado é uma vida que quem não acompanha não tem ideia do quanto é desafiadora. E árdua. E a minha esposa falava assim, mas a sua vida é muito fácil, você tem um assessor jurídico, você tem um técnico, você tem quem te leve para a audiência, você não tem que estacionar o seu carro, se deslocar, se identificar. Tá tudo, o Estado está com você, você representa o Estado, é tudo muito mais facilitado. Você conversa com o juiz com uma facilidade que não é a mesma da advocacia. E aquilo foi me transformando. Porque eu via ela em casa sozinha, lutando com o computador dela, porque não tem um técnico de informática em todo o escritório de advocacia. E eu tenho, né? Nós temos no Ministério Público isso. Isso foi muito transformador para mim, de aprender a respeitar o advogado, a advocacia e as suas dificuldades. Coisa que eu não teria aprendido de nenhuma outra forma.
Para mim, o advogado seria sempre na paridade de armas que a gente aprende. Sim, A paridade de armas é quase que uma utopia. Sim. Há escritórios que as armas são muito maiores do que, às vezes, o promotor, mas, de um modo geral, o Ministério Público sempre tem o Estado e um aparato sustentando e lhe facilitando um pouco mais a vida. Então, é necessário, doutor Moreira Serra, que a advocacia e o Ministério Público caminhem próximos, caminhem dialogando e caminhem com aquilo que Hegel diz, com alteridade. Um enxergando a si próprio no outro, não olhando para o espelho e falando, eu sou aquele. Não, você é a partir daquilo que o outro está te vendo. E isso a gente não aprende mais nas faculdades. O senhor citou um pouco de filosofia. Filosofia não cai na prova da OAB, logo não tem mais nos currículos da maioria das faculdades. E isso faz falta. Você vira um tecnocrata do direito. Você não vira um promotor de justiça ou um aplicador de justiça. Vira um aplicador do direito. A inteligência artificial, acho que ela vai acabar fazendo isso tão bem ou até melhor. Ela não vai promover justiça, mas aplicar o direito de uma forma rápida, e complexa. Eu acredito que isso é uma questão de tempo, os algoritmos se aperfeiçoarem e vai superar o homem, como em várias outras atividades já superou. Mas a parte da alteridade, da parte da sensibilidade, da parte de identificar realmente o que é uma promoção de justiça, isso é o que tem que fazer parte da formação e disso que o senhor comentou. Nós paramos de aprender depois que nos formamos, né? Nós aprendemos a nova lei e como ela se aplica, mas fazer uma reciclagem, fazer uma revisão, isso é necessário. Temos sim que ter atividades dialógicas, não o promotor falando para o promotor, o advogado falando para o advogado, os juízes falando para o juiz, porque a gente só vai falar bem. O advogado só vai falar para os seus colegas, porque nós somos necessários, nós somos maravilhosos, nós somos aqueles que fazem a diferença. Livramos os perseguidos do Ministério Público. Né? Essas coisas são naturais, mas não se cresce. A gente cresce na crítica. Quando eu ouço um advogado fazer uma crítica aos meus colegas e ao meu trabalho, eu tenho que parar e refletir e ali eu posso me transformar. Não sou obrigado a concordar, mas certamente alguma transformação pode acontecer. Para os juízes a mesma coisa, para todos nós. De modo que precisamos caminhar juntos. Como caminhar juntos? Várias são as opções, várias são as possibilidades. Mas o primeiro passo é querer. Sim. Porque aquele que acha que já sabe o suficiente ou que já recebe o suficiente, ele não vai precisar parar para querer ouvir outras pessoas ou aprender com outros. Essa é a minha filosofia desse segundo bloco. Eu quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente, a sua senhora, a seu filho, aos outros 3 que estão lá. Acompanhando atentos, com certeza. Curitiba ou Londrina? Curitiba. Que estão em Curitiba é uma maravilha. Né? Que estão em Curitiba. Eu quero dar as boas-vindas e eu quero lançar aqui não é um desafio, não é é muito mais um pedido do que até mesmo uma proposta. Mas é uma proposta, é um pedido proposta. Uhum. Né? É um desafio. Convidar vocês para visitar a TV Bandeirantes, a gente marcar uma visita, visitar o jornal, convidar o senhor para visitar o nosso jornal. Obrigado. Oferecer a sua presença no jornal Band Entrevista, vou falar com o jornalista Raimundo Borges, é um programa que tem sábado à noite, às 7 horas, o Band Entrevista, para que a gente possa colocar essa área do direito, viu, doutora Rebeca, como se fosse assim, um prato quase pronto. Um arroz e feijão faltando a batata frita e o filé. Né? Para que a gente possa pegar e colocar isso para que nós, advogados, possamos ter uma boa instrução para que crie nesse ramo, nessa área, um novo grupo de advogados bem formados para atuar corretamente aqui em Belém e em Brasília. Uhum. E tudo isso pelas plataformas, Sim. pela rede virtual, como o senhor falou, que hoje é o comum das audiências. Vitor, mais algum assunto que a gente esqueceu, que tem muitos? Não, por hoje,
algo que me engrandece muito sempre que eu venho para a bancada, doutor Moreira, é que a bancada ela não se encerra aqui, o programa ele não se encerra aqui. Toda vez que eu venho, eu volto para casa com as 4 ou 5 missões diferentes, e hoje não está sendo diferente. Isso então, e como o doutor Alexandre brinca lá na Procuradoria comigo, sou voluntário para tudo. Sou voluntário para tudo e não corro de missão. E por isso que nós vamos fazer uma reunião com o Grupo Saudações da Band, e vamos tentar, de toda essa forma, trazer o doutor Carolina para cá, porque ele tem um viés, ele trata muito bem, ele é o nosso grande jurista aqui no Maranhão, e é o grande mentor de uma grande parte da advocacia, por ele ter passado em todas as áreas, ser um exímio escritor a todo tempo e a toda hora, inúmeros livros, e é uma pessoa muito respeitada por todos nós. Eu vou tentar convencê-los para que a gente tenha esse programa pelo menos a cada 45 dias, 2 meses, para ir para o YouTube, onde o Ministério Público Militar trará os seus colegas de fora para aquela televisão ali, para aquele vídeo. A gente permitindo que vocês aqui sentem com o ministro do STM, porque os casos são muito rumorosos, muito conhecidos e reconhecidos. Aquele caso do militar que metralhou, né, com fuzil, aquele carro lá no... aquele Fusca, aquele carro pequeno lá no Rio de Janeiro. É o caso dos controladores de voo, né? Sim. Tudo isso. Então, a gente tem casos que podem ser apresentados aqui até para motivar outras pessoas, porque as Forças Armadas é um contingente populacional muito grande. Envolvendo os civis, dá uma população de Estado, não é verdade? Então, é um Ministério Público especial, próprio e específico, que nós, advogados, temos que aprender a conhecer e, digamos assim, aprender para trabalhar e trabalhar bem, sabendo que vamos fazer algo de bom. Vitor, eu deixo com vocês o doutor João Vitor e o professor Alexandre Reis de Carvalho para que concluam com as suas considerações finais. Você se despeça do programa, não deixando de fazer a menção honrosa aos nossos colegas de programa que estão aqui, a Ian, a Clícia, o doutor Carolina e os nossos visitantes ilustres, a doutora Rebeca e seu filho e o seu esposo, colega aqui na nossa bancada. Agora é com vocês, eu me recolho só para bater a foto final. Então, doutor Moreira, pai, muito obrigado. Vou começar a saudação por onde o senhor finalizou a sua. Então, vou deixar o convidado, o doutor Alexandre, por último, começar pela família dele, Rebeca, minha amiga, Robertinho, e sei que ainda nos acompanham e chegaram até aqui, apesar de acho que nenhum da área do direito, né? Ainda não. Nenhum na área do direito ainda, mas o Alexandre Filho, a Maria Tereza e a Nona, que ainda estão aqui. Um abraço aí nas terras curitibanas. Ian, Clícia, nossa equipe de apoio aqui. E equipe, diria mais do que apoio. Acho que apoio é uma palavra pequena. É a equipe que faz esse programa acontecer. Verdade. Então, o registro e o nosso agradecimento a quem nos acompanha no YouTube, nas nossas plataformas. Siga no nosso Instagram, @programa Saudações. Não se esqueça de se inscrever no nosso seminário. E, por último, ao amigo, ao procurador e ao chefe, vou repetir isso todas as vezes, até como tom de brincadeira, doutor Alexandre Reis de Carvalho. Muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui nessa bancada com a gente. Para mim é um momento muito especial, de dividir a bancada com meu pai e com o senhor. Compartilho e acho importante que, além de conhecimento técnico, que foi passado muito aqui, que se passe essa visão que eu tenho assimilado cada vez mais de Ministério Público resolutivo e presente. Essa visão de Ministério Público trabalhando em prol do público. E assim que tem que ser. Então, comunicando com a sociedade, falando com o destinatário final do produto Ministério Público Brasileiro, que é a sociedade. Então, obrigado por vir aqui, obrigado por nos acolher, obrigado por passar conhecimento para a gente, por transmitir conhecimento para a gente, como cidadão maranhense. Obrigado pela iniciativa de transformar o senhor e a Rebeca, que eu sei que faz parte desse plano do nosso seminário, por transformar uma solenidade que deveria ser, entre aspas, da Procuradoria, em uma solenidade para o Maranhão. Verdade. Porque festa boa é assim. É igual
propaganda de supermercado. O aniversário é nosso, mas o presente é seu. Então, quem ganhou o presente foi a sociedade, com um seminário espetacular que vai acontecer na próxima quinta-feira junto com a Procuradoria-Geral de Justiça. Então, um abraço muito grande. Vou deixar o abraço para o Dr. Paulo, que está na coordenação junto com o senhor, e vou mandar um abraço para o Bruno, assessor do Dr. Paulo, meu congênere lá no Ministério Público Militar, ou no Ministério Público do Maranhão. E um abraço para a nossa equipe da Procuradoria, que eu vou deixar que o senhor complemente para não furtar essa autonomia do senhor. Perfeito. Doutor, acho que por aqui finalizo. Grande abraço a todos. Agora com a despedida do doutor Alexandre Reis Carvalho, nosso Procurador de Justiça Militar em São Luís. Muito obrigado, doutor Moreira Serra, João Vitor. Uma alegria poder estar aqui, aprender com todos. Foi uma conversa muito agradável, muito edificante. E ficamos felizes de poder estar concluindo esse 1 ano de presença e atuação física aqui no Maranhão com esse programa, com esse bate-papo com a sociedade. É a primeira vez que nós temos essa oportunidade de interagir diretamente com a sociedade do Maranhão de um modo geral, coletivo. Até então eram sempre compartimentados, cuidando de casos específicos, né? É assim que nós atuamos, mas sempre na proteção dos interesses sociais. É muito fácil trabalhar com o seu filho, com o João Vitor. Muito obrigado. Assessor-chefe, é muito animador e muito motivante. Não tem um dia que a gente não chegue para trabalhar que ele não esteja com esse sorriso largo e o que temos para hoje, aquele olho brilhando de jovem. Qual é o desafio de hoje? Qual é a lição que a gente tem para aprender e qual é o caso que a gente tem para resolver? Então, isso é muito animador. Mesmo nos dias que às vezes eu chego saudoso da família que ficou em Curitiba, sim, encontro o João Vitor lá, o nosso querido Patrício também, que é um menino grande e bastante entusiasmado, cheio de sonhos. A gente se contagia com aquilo e o dia fica muito leve. Então tem sido muito fácil e muito animador. Quero deixar um grande abraço para o nosso professor, nosso amigo, o Paulo Barbosa Ramos, sim, que é o co-idealizador desse programa, coordenador do nosso seminário, ele que ajudou a idealizar esse seminário, está usando toda a estrutura do gabinete dele para ser o melhor evento do direito militar dos últimos tempos aqui de São Luís e de todo o Maranhão. O Bruno, que é o braço direito dele. Não posso deixar de fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial, quem deu o pontapé inicial de tudo isso que nós estamos colhendo agora após 1 ano, que é o promotor de justiça militar, Fabiano de Matos. Ele foi realmente o precursor, aquele que chegou, ele, a esposa e as malas, para procurar aonde é a sala que ele ia começar tudo. Uma sala que não tinha nada, não tinha mesa, não tinha computador, e ele realmente foi um desbravador. A ele toda a nossa homenagem, sempre nosso eterno reconhecimento e gratidão pelo gigante que ele foi, recém-possado, e recebeu um desafio desse tamanho, chegar num lugar onde não tinha nada para começar a fincar a bandeira do Ministério Público Militar, e o que ele fez com alta resolutividade, fez com alta galhardia, abnegação. Ele foi realmente um gigante. Então, eu queria encerrar essas nossas conversas com essa homenagem a ele e dizer da minha esposa que um pouquinho das qualidades que eu tenho, as poucas qualidades que eu tenho, todas vieram do convívio dessa mulher maravilhosa, dessa companheira inseparável, dessa mãe extraordinária, advogada de mão cheia, que muitos promotores não querem encontrar pela frente porque ela realmente luta pela justiça. Aquele juramento que os advogados fazem, ela sempre levou aquilo como o norte do seu trabalho e muitas vezes botou a mão no seu bolso para pagar uma passagem aérea para um lugar e até fazer algo que eu queria encerrar como exemplo, de levar a cliente para o restaurante ou lanchonete mais próximo aberta, porque o cliente não tinha dinheiro sequer para ter a passagem do ônibus de volta para sua casa. Tamanho era a situação da penúria do cliente que ela atendia e não era o cliente que pagava. Então isso realmente a gente se vê pouco, mas deveria se ver muito mais, e isso me ensinou o que é realmente o verdadeiro sentido da justiça e da justiça social, e eu que me norteia também, Vitor. Muito obrigado, Rebeca, que você volte a fazer isso mais vezes e em mais lugares. Muito obrigado, doutor Moreira Serra.
Bem, e eu que agradeço a sua presença, a presença de todos. Seja bem-vindo, muito obrigado a todos. Obrigado também ao colega Carlos Nina, que está aqui comigo. E obrigado a você, que mais uma vez nos permitiu ocupar esse espaço digital aí, virtual, com você aí do outro lado, no YouTube e na Band. Até o próximo programa, até a próxima semana e vamos ao seminário. Ainda que o programa já tenha passado, assiste, tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos. Ian, Clícia, Ted Anderson, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Saudações a todos, meus amigos. Saudações e até breve.